Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcelo de Química na área, passando aqui para resolver com vocês a prova de Química da Unesp 2022, né? Segunda fase. Antes de começar o vídeo, peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe o vídeo para que alcance o maior número de pessoas possível que estão interessadas nesse tipo de conteúdo. E também peço para vocês, né, para se inscrever na página no Instagram, que é o @destrava.química. Então, quem estiver buscando conteúdo de química interessante e muito bom, se inscreva na página também do Instagram. Beleza? Então, bora começar o vídeo. Primeira questão da prova, questão 46. Considere o seguinte procedimento realizado para a obtenção de óleo de amendoim. Então, tem várias etapas na obtenção deste óleo de amendoim. E aí, lá embaixo, começa a questão, a pergunta. Então, ele fala o seguinte: a trituração dos grãos favorece a dissolução do óleo no etanol. Então, você pega o amendoim, tritura e dissolve no etanol. Então, uma primeira anotação, pessoal. Quanto mais dividido a substância, ou o amendoim no caso, você faz essa divisão, você tritura o amendoim buscando o quê? O aumento da superfície de contato. Então, quanto mais dividida a substância, maior será a sua superfície de contato. Um exemplo, aquele clássico da aspirina, né, pastilha e aspirina em pó. Quem está mais dividido? O pó. Então, a aspirina em pó tem mais superfície de contato. Então, quando você divide as substâncias, quanto mais você divide, mais aumenta essa superfície de contato. Então, a trituração dos grãos favorece a dissolução no óleo no etanol, pois aumenta a superfície de contato, aumenta a superfície de contato e aumenta a superfície de contato, tornando o processo de separação de mistura chamado. Então, você pega o amendoim, tritura. E aí você dissolve ele no etanol. Etanol, pessoal, é um solvente orgânico. Marca isso. Então, etanol é um solvente orgânico. Assim como a água é um solvente. Então, quando você faz café, você coloca água. A água serve para extrair do café os componentes. A mesma coisa aqui. Você triturou o amendoim, colocou o álcool. O álcool faz esse papel, extrai do amendoim o óleo. Então aqui seria extração com solvente. Extração com solvente, filtração não, extração com solvente. Ok? No final do processo, né? Olha o que acontece. A separação de misturas do óleo com o álcool é possível, porque o etanol possui. Então você usa o álcool, né? Aí você extrai o óleo, no final fica o álcool, o etanol e o óleo. E agora, como é que você separa o óleo do álcool? Separa porque o etanol vai evaporar. Então aqui no último, né, a última anotação, o etanol, ele evapora muito mais fácil que o óleo. Olha só, o etanol evapora muito mais facilmente que o óleo. Ou seja, o etanol é o composto mais volátil. Sempre o composto mais volátil possui maior pressão de vapor. Então, o composto mais volátil sempre vai ter maior pressão de vapor. Então, aqui na última linha, né? Porque o etanol possui maior pressão de vapor. O composto, pessoal, que possui maior pressão de vapor, ele tem menor temperatura de ebulição, ok? Por isso, resposta na alternativa letra E. Fala pessoal, agora a questão 47 da prova. A questão 47 tem o tema estequiometria. Então bora lá para te mostrar como que eu resolvi a questão. Bom, se é estequiometria, você precisa montar uma reação. Então vamos lá. Você tem ali no texto ele contando a história de um sal que tem água, que é o sal hidratado. Então escrevendo sal hidratado. Esse sal hidratado é o sal com água. Você pega e esquenta ele e essa água sai e o sal fica sem água. Esse sal sem água recebe o nome de sal anidro, que é o sal sem água. E a água sai e fica aqui no final, correto? Então tem sal hidratado, você esquenta ele, fica anidro, sem a água, mais a água que foi liberada. Então o correto agora é você vir aqui na estrutura que ele deu e contar quantos carbonos, quantos Hs, e fazer a fórmula molecular do sal hidratado e assim por diante. Então aqui no sal hidratado você vai ter C3H5
O3. E quem percebeu isso, né? Quantas vezes, pessoal? 2 vezes. Então, cuidado com esse 2. Parênteses, 2 vezes o cálcio mais a água ainda, né? Isso vai ser aquecido, vai formar o sal anidro, que então fica o sal anidro C3H5O3, 2 vezes, não esquece, e o cálcio, já sem a água, mais as águas que vão sair, certo? Aí, para fazer a estequiometria, eu vou chamar de linha 1 para dados da tabela periódica e linha 2 para dados do exercício, ok? Depois eu monto a regrinha de 3. Então, dados do exercício. Ele fala que tem 30,8 gramas do sal hidratado, 30,8 desse sal hidratado, que ele vai esquentar, certo? Vai esquentar para formar 21,8 gramas do sal sem a água. Pessoal, se você tem 21,8 do sal sem água, cadê a água? Tá aqui, ó. A água tá aqui. Quantas gramas? A diferença, 9 gramas. Se eu somar a água, 9 mais 21,8 dá os 30,8. Lei de Lavoisier. Conservação das massas. Entendeu isso? 21,8 mais 9 dá os 30,8. Faz sentido? Então, esses 21,8 é do sal anidro. E aí, na linha 1, você vai colocar a massa dele na tabela periódica. Então, carbono vale 12, H vale 1, O 16 e cálcio 40. Somando tudo, adivinha? Olha só que bonitinho. 218. E aí você vai encontrar essa massa de água aqui, ó. Então, as contas são bonitinhas. Você vai encontrar uma massa de água igual ali 90 gramas de água. Só que ele não quer a massa de água, ele quer quantos mols de água tem. Eu aprendi então que número de mols é igual a massinha pela maçona, a massinha do exercício que você achou ali, 90 gramas, dividido pela tabela da água. A água pesa 18, então 90 por 18 vai dar 5 mol de água. São 5 moléculas, ou melhor, 5 mols de moléculas de água. Beleza? E aí você encontra a resposta na alternativa letra A. Questão 48, pessoal. A questão 48, o tema dela é radioatividade, emissão de partículas beta. Então, eu vou começar com vocês com um exemplo, tá? Carbono 14 é um elemento que emite beta. Então, vamos escrever isso. Carbono 14, ele emite beta. Então, se emite, o beta fica depois da seta. Em cima 0, embaixo menos 1. Pega a tabela, consulta o carbono na tabela, tem número atômico igual a 6. Então, você pode consultar a tabela. O número atômico do carbono é igual a 6. E ele emite o beta. Então, ele vai se transformar em uma substância aqui que eu não conheço, X. E agora eu vou achar o valor em cima e embaixo. De um modo que a soma de um lado é igual ao do outro. Então, para que essa igualdade, né, seja válida, em cima aqui 14 e embaixo 7. 7 menos 1 dá 6, 14 mais 0 dá 14. A soma de um lado igual a soma do outro lado. E aí formou a substância X. Aí você consulta a tabela, encontra quem é o 7 na tabela e aí você vai perceber que é o nitrogênio. Certo? Então, X igual ao nitrogênio. Então, carbono 14, ele emitiu beta e se transformou no nitrogênio. Mas por que eu dei esse exemplo para vocês? Para vocês tomarem o seguinte atenção. O carbono tinha massa 14 e o X continua com massa 14. Moral da história, quando se emite beta, a massa não se altera. Marca isso no seu rascunho. Então, emissão de beta, a massa não se altera. Só de saber isso na prova, olha só, letra A massa era 13, ficou 14, mudou a massa, não pode ser resposta. A massa era 3, mudou para 2, a massa era 226, mudou para 222. Então, se é emissão de beta, a massa não pode mudar. Ou é a letra B ou é a letra C. Então, vamos fazer primeiro a letra C. Ele propõe para a gente que o fósforo 30, então fósforo, de massa 30, vai emitir beta, 0 menos 1, e vai se transformar em alguma coisa, certo? O fósforo, na tabela, pessoal, você pode consultar, o número atômico dele é 15. Então, hora que ele emitir beta, vai se transformar em Y, certo? Em cima, valendo 30, porque não altera a massa,
E embaixo valendo quanto? 16. Procura na tabela quem é o 16. Ele é o enxofre. Ele é o enxofre e não o silício. Por isso que a letra C está errada. Então a resposta correta fica na letra B. Por quê? Cobalto 60. Então, cobalto de massa 60. Certo? Vai na tabela, consulta o cobalto. O cobalto na tabela é 27. Então, ele emite beta, 0 menos 1, mais Z. Em cima, pessoal, a massa continua a mesma, continua 60, e embaixo, 28. Procura o 28 na tabela. Quem é o 28? Adivinha? É o níquel. Por isso que a resposta correta ali fica na alternativa letra B de bola. Certo? Um ponto de atenção aqui, cuidado, porque o beta em cima é 0, embaixo é menos 1. E a prova traz isso daqui, ó, para tentar te confundir, tá? Então, é isso na questão 48. Questão 49, pessoal. O tema da questão 49 é ligações químicas. Ligação covalente, ligação iônica e uma mistura entre as duas, entre ligação iônica e covalente. Então, olha só como que eu vou resolver essa questão aqui. Repare que as substâncias são 3 substâncias diferentes, apenas trocando a ordem, tá? Então, substância tipo 1 só faz ligação covalente. Resposta: CH, cloro 1, cloro 2, cloro 3. Como que eu sei que essa substância faz apenas ligação covalente? Quem realiza ligação covalente vai ser ametal mais ametal ou ametal com hidrogênio, que é o caso. Carbono com cloro, ametal mais ametal. Carbono com hidrogênio, ametal mais hidrogênio. Por isso, o clorofórmio, que é essa substância, realiza apenas ligação covalente, ok? Tipo 2, apenas ligação iônica. Aqui entra o cloreto de cálcio, que é o CaCl2. Cálcio mais 2, cloro menos 1. Entre carga positiva e negativa sempre existe ligação iônica. Quem realiza ligação iônica, Marcelo? Geralmente, principalmente aqui, o miame, que é metal mais ametal. Metal, cálcio, ametal, cloro. Faz sentido? Faz. Apenas ligação iônica sempre que tiver carga positiva e negativa. E agora, para fechar, tipo 3, uma mistura das duas. Aqui ficou, então, o cloreto de amônio. Cloreto de amônio, o amônio NH1, H1, H2, 3 e 4. Amônio positivo, cloreto negativo. Então, entre a carga positiva e negativa, aqui fica a ligação iônica. E aqui no amônio fica a ligação covalente. Como que eu sei que o amônio tem ligação covalente? Você vai ter aqui, nesse caso, ametal mais hidrogênio. O ametal é o nitrogênio e o H. Fechou? Com isso, pessoal, a resposta fica em qual letra? D de dado. Você tem primeiro somente ligação covalente para o clorofórmio, somente ligação iônica para o cloreto de cálcio, e uma mistura das duas no cloreto de amônio. Beleza? Bom, pessoal, agora a última questão de química da prova, questão 50. E o tema da questão é reações orgânicas, hidratação de um alcino. Ok? Então vamos lá, vou te mostrar como é que eu resolvi a questão. Então, você vai fazer a hidratação do alcino, conforme o modelo que ele mostra, e aí você vai obter o produto, que eu estou marcando para vocês aqui. Ó. Esse aqui é o seu produto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esse produto aqui na folha de resposta aqui embaixo. Então, bora lá. R, depois um C dupla O, depois um CH2, depois um R', ok? E depois ele fala que para que essa acetona, para esse produto em destaque aí na sua tela, seja a acetona, então peraí, quem que é a acetona? A acetona, pessoal, é igual a propanona. Então, da química orgânica, propanona, prop, são quantos carbonos? 1,
2, 3. Propanona é uma acetona, tem C dupla O. Então, de um lado, 3Hs, para o carbono fazer 4 ligações, do outro lado a mesma coisa. Então, para que esse produto em destaque seja a propanona, que é a mesma coisa que a acetona, quem deve ser o grupo R e o grupo R'? Então, pessoal, compara a estrutura vermelha com a azul. Para as duas serem iguais, quem deve ser o grupo R? Resposta, o grupo R deve ser igual ao metil CH3. E o grupo R', pessoal? O grupo R' vai ficar igual o hidrogênio. Então, você encontra a resposta na alternativa letra E. Pessoal, que chegou até aqui, gostou do vídeo? Curte, compartilha para que esse vídeo chegue até outras pessoas que buscam esse conteúdo. E não esquece de seguir a página de Strava.Química, beleza? Então, até a próxima!